Vocês, pessoal, os principais defeitos da Yamaha Fazer 250 cilindradas. Galera, eu vou trazer alguns erros crônicos, defeitos crônicos da Yamaha, da Feizoca, para vocês aqui, porque a intenção é, se você está querendo comprar uma motinha dessa, se você gostou da motinha, eu já falo para você, a motinha é muito boa, mas ela requer aqui alguns defeitos crônicos e alguns cuidados que você pode tomar antes de comprar o seu veículo. Ou se você já tem uma Yamaha Fazer, você pode estar passando por um desses defeitos. E a gente vai junto aqui debater, ou já vou te preparar porque pode acontecer, tá? Pessoal, vamos lá, sem mais delongas. Se você está chegando hoje no canal, já se inscreve aí, já deixa seu like. Aqui tem várias dicas aí de motoca, sobre a Feizoca, que é o que a gente anda aqui hoje. Então, galera, em primeiro momento, cara, a moto é muito boa, tá? Mas vamos lá, primeiro defeito dela. O primeiro defeito que eu separei pra vocês aqui, defeito crônico, tá? Tem muita Yamaha que apresenta esse defeito. O primeiro que eu tô vivendo, acelerador travando, pessoal, ó. Acelerador travando. E eu vou falar pra vocês, começa do nada e é uma coisa que incomoda muito. Ele traz uma, vou travar ele aqui, que eu já aprendi a usar, né? Olha só. Ele traz um desconforto na pilotagem, pessoal, que é muito grande, tá? Então, esse é o primeiro defeito. Onde está o defeito? Essa moto aqui, ela possui dois cabos, um de puxar e um de devolver. E normalmente os cabos enroscam, ele quebram. É um defeito simples de corrigir, mas requer levar numa oficina especializada, comprar os dois cabos. Não é um serviço caro, tá, pessoal? É um serviço barato. Só que a peça tem desde de peças paralelas a peças originais, né? Então você tem que ver aí o tanto que você usa a moto e comprar o originalzinho para colocar nela. Mas é o primeiro defeito e que eu não arrumei ainda, porque eu tô passando por ele há pouco tempo. No meu caso aqui, o que eu vou procurar fazer? Eu vou tentar tirar... eu já olhei. No meu caso aqui, o defeito tá no cabo de retorno, o cabo que puxa ele de volta. Então ele não volta, ó, ele não volta, ele fica travado. E tá muito pesado, mas é um cabo só que tá com defeito. É o meu caso, tá, pessoal? No meu caso aqui eu vou preferir tirar porque eu gostei muito. Como eu pego de vez em quando as rodovias aqui, as pistas e tal, eu ando com ele aqui e eu tenho um conforto aqui sem precisar ficar enrolando o cabo toda hora. Mas não é indicado, tá, pessoal? Não é indicado porque esses cabos podem vir arrebentar, tem toda uma dor de cabeça aí, tá? É um maluco bem louco aqui. Esse é o primeiro defeito e que eu estou vivendo. Segundo defeito, pessoal, suspensão dianteira, pessoal. Tem muita gente que relata. Acredito, essas pessoas que estão relatando moram aqui em São Paulo, porque aqui em São Paulo é muito buraco. E o que acontece com suspensão dianteira? Vazamento do óleo da bengala e, consequentemente, bengala trincada. E aí sim eu vou falar pra vocês, pessoal, tem que olhar todo dia, uma vez na semana aí, pelo menos, porque o gasto é muito alto, viu? Então não vale a pena. Se começar a vazar, procura seu mecânico e já vai arrumar, porque se você tiver que trocar o kit todo aqui de suspensão dianteira, as duas bengalas são, o preço é caro. E as peças, como se trata da suspensão da moto, você tem que optar aí por peças originais e não tem... O mercado de paralela não é bom, tá?
E dá muito defeito, mas ele tem um alerta. Então eu já estou avisando vocês podem estar verificando se tem vazamento. Às vezes você vai comprar a moto, já dá uma olhada se tem vazamento na bengala. Se tiver, já é uma forma lá de você falar, ó, que eu vou ter que mexer na moto. E às vezes o cara vai lá e já mexe pra você e tal. Porque se for só o vazamento, dá pra consertar, pessoal. O problema é que quando trinca a bengala, já era, tá? Agora, pessoal, eu vou, pro principal, cara. Principal, esse aqui eu já vivenciei, não com a Phaser, tá? Eu vivenciei com uma outra Yamaha que eu tinha, a MT-03. E eu vou falar pra você, pra mim é o principal dessa lista aqui, é o mais chocante, porque me trouxe muita tristeza. Pessoal, trincamento de chassi. Essa daqui só quem viveu vai entender o quanto dói, cara. O quanto dói. Uma que é assustador. É assustador você ver que o seu chassi trincou. É um quadro, cara. É um quadro. Não tem como comprar essa peça de, mano, você tem que realmente e é aquela coisa assim. Eu olho o chassi dessa moto todos os dias. Sem brincadeira, pessoal. Porque quem já vivenciou sabe o quão ruim é. Eu olho o quadro dessa moto todo dia para ver se tem uma fissura sequer. Porque se você pega a fissura no começo e você já dá o pontinho de solda, cara, já era. Você não vai ter dor de cabeça. Agora, no meu caso, chegou a trincar e chegou quase romper ali o quadro. E eu fiquei muito chateado. Eu tava com uma MT na época, maravilhosa moto. E gastei muito dinheiro porque teve que desmontar a moto inteira. Eu fiquei muito tempo sem a moto. Foi assim um momento de muita tristeza pra mim, pessoal. Essa é a verdade. E foi uma pancada pra arrumar, cara. Eu acho que, foi quase 5 pau ali. O cara meteu o pau no coisa e não tem o que fazer, porque é solda. O cara vai cobrar a mão de obra dele, desmontar, montar. E, não tem o que fazer, pessoal. Então, foi muito triste. Então, o quadro da minha Phaser hoje, que tem é propício também por conta do peso do motor e da trepidação da moto. Então, pode acontecer, pessoal. Pode acontecer. Eu olho todo dia. Porque se aparecer um trincadinho sequer, assim, bobagem, eu já vou lá e já vou mandar fazer o pinguinho de solda e pronto. Porque foi muito triste, cara. Agora, pessoal, em relação ao farol dessa moto, pessoal. O farol dela é todo em LED, pra quem já viu. E pra quem tem aquela moto canhão é pior ainda. Porque a troca desse painel LED, do painel não. A troca do farol LED, ela é feita pela peça completa. Então não tem como você trocar a lâmpada. A modelo da minha é duas lâmpadas, é bipartida a lâmpada. Já é ruim de trocar, mas o modelo farol canhão, é uma bica, tá? E queima mesmo, farol queima. Não tem muito, é lâmpada, né? Então queima. E tem que trocar a peça inteira. Olha só o cara me ajudando aqui, ó. Não, tem que buzinar até tirar, ó. Aí eu deixo aqui um autógrafo aqui, eu tô errado. Pessoal, então o quarto é esse a questão do farol, tá? Agora, um bestinha que eu vi que tem muita gente que reclama tem algumas peças que enferrujam. Eu não achei assim grande coisa assim. É porque o tempo que a gente vive aqui de chuva e sol, algumas coisas enferrujam mesmo. A minha eu não tenho nada a relatar sobre isso. Agora, mais uma assim que é muito frequente e eu já vivenciei, de vez em quando eu vivencio. E está ligada diretamente ao cabo do acelerador que eu citei como primeiro defeito, pessoal. Aquele código 12 que aparece no painel. A mesma coisa eu falo pra vocês. A primeira vez que apareceu o código 12 e a moto não deu partida, porque eu tenho o costume de
eu acordo bem cedo, aí vou lá, dou partida na moto, porque como eu saio muito de manhã e tá muito frio, eu deixo a moto rodar uns 2 minutinhos ali, 2 a 4 minutinhos, enquanto eu vou terminando de me arrumar pra sair. Já fica uma dica pra vocês, não andar com a moto muito gelada, principalmente em dias de muito frio. Aí eu sempre faço isso, vou lá, a primeira vez que isso aconteceu, que eu apertei o botão da moto e a moto não pegou, pessoal do céu, que susto que eu levei, cara. E já aparece esse código 12 e você fala, meu, o que é esse código 12? Pessoal, nada mais, nada menos, o código 12 ele identifica que o acelerador não está na posição correta para dar partida na moto. É só isso. E como eu acredito que o meu acelerador já devia estar dando defeito, ó pessoal, ó, se eu girar ele aqui e não voltar, ó, ele segura sozinho, o cabo de retorno não está funcionando, está pegando, tá? Então, você não tem como dar partida na moto com o cabo virado. Mesmo se você tem uma phaser mais antiga e você está vendo esse vídeo, às vezes você fala assim, eu dou partida e já giro o acelerador. Sim, ela vai pegar. E ela já vai subir a rotação, às vezes para você segurar ela até ela esquentar, né? Tem muita gente que faz isso. Mas ela não dá partida com o acelerador virado. Ela identifica que o acelerador não está na posição correta, tá? E, meu, a primeira vez eu levei um susto. Mas depois que eu pesquisei na hora ali o que era e mexi no acelerador, a moto pegou. Cara, mas é um susto mesmo. E acontece frequentemente. Às vezes ele não identifica que o cabo tá no lugar certo. Então você tem que voltar o acelerador para frente, né? E ela vai pegar. Beleza, pessoal? Então é isso os defeitos que eu achei. Na verdade tem mais um que eu gostaria de relatar aqui, porque eu já quero deixar uma dica muito importante para vocês. Eu ouvi alguns relatos aqui, não aconteceu comigo e eu acho que não vai acontecer, mas eu acho legal falar. Moto e Yamaha Phaser batendo biela muito cedo. O que é bater biela, pessoal? Na verdade, bater biela é um motor que ele ficou com baixa lubrificação de óleo. E aí ele entra em uma folga e ele começa a bater essa biela e é um trampo bem chatinho e dá um susto porque é dentro do motor, então é meio que desanimador, assim, essa é a verdade, é desanimador. E por que isso vem se ocasionando? Eu conversei com alguns mecânicos da autorizada Yamaha e ele falou para mim o seguinte: por que isso vem se ocasionando? Porque o manual da moto indica uma troca de óleo de 5 em 5 mil quilômetros. Então, se você colocar um óleo de qualidade na moto, 5.100, 4 e pouco, não sei o que, a moto realmente, o manual dela indica que você troque o óleo a cada 5.000 km. E tudo bem. Aí você fala assim, posso seguir o manual? Sim e não. Por que não, pessoal? Porque todo motor com refrigeração a ar e a óleo, que é o caso das monocilindro no geral, ela utiliza a cada 1.000 km rodado 100 ml de óleo. É obrigatório isso acontecer? Não, depende muito do seu perfil de pilotagem, depende muito do clima, depende muito do desempenho da moto, depende muito de como você está tocando. Mas de todas as formas, o manual indica isso também, de que a moto utiliza 100 ml a cada 1.000 km rodado. E o que acontece com isso, pessoal? É que muitas vezes, 5.000 km rodado, a gente está falando de 500 ml aí. Se você andar com a moto ao extremo dela, vamos pensar comigo. Se você andar com a moto ao extremo dela, no extremo ali, com rotação máxima, os 5.000 km, e ela utiliza de fato, vamos dizer que na sua pilotagem ela utiliza de fato os 100 ml, porque não é uma regra, não é uma regra. Quando você for trocar o óleo, você pede para olhar a quantidade que saiu, você pode fazer essa medição ali, ele vai ter um litro vazio e você faz essa medição, no que saiu da moto você põe dentro do litro e você faz essa medição de forma simples. Mas não é uma regra isso acontecer. Mas, por exemplo, dependendo da sua pilotagem, a moto utiliza 100 ml a cada 1.000 km. Então, se você rodar os 5.000 km de forma exaustiva para a moto, utiliza ali altas rotações, que é o jeito que a gente pilota. Eu ando assim,
na maioria das vezes. Ela utiliza 100. Eu estou falando de 500 ml a menos de lubrificação da moto. Essa moto vai trabalhar aí, pessoal, com 1.200, 1.300, com a capacidade máxima dela de 1 litro e 800 ml. Aí esse finalzinho de giro que você vai usar antes de fazer a troca, sua moto está trabalhando com óleo baixo. Então realmente esses problemas dá para ser evitado. Então, quero fazer a troca no 5.000. Pô, da hora, você pode fazer a troca no 5.000. O detalhe é que você precisa estar olhando se o nível de óleo não baixou. A cada 1.000 quilômetros, não precisa olhar todo dia não, a cada 1.000 quilômetros você olha para ver se o nível de óleo continua dentro do limite máximo. Se não tiver, aquele litro que ele entrega na sua mão sempre com 500 ml, quando você não troca o filtro, ou aquele litro que ele entrega na sua mão com 200 ml, quando você troca o filtro, se tiver baixado 100 ml, você põe mais 100, se tiver baixado, você completa mais 100 para que a moto ande sempre, com a quantidade de litros suficiente para que o motor dela tenha total eficiência. E assim você vai evitar aí um desgaste prematuro do seu motor. Beleza, pessoal? Essa última dica aí foi de bônus, tá? Essa última dica aí foi de bônus porque vai ajudar muita gente, tá? Vai ajudar muita gente. Escuta só o que eu tô te falando. As pessoas acham que a troca de óleo é simplesmente porque o óleo venceu, e não é. Toda moto de baixa cilindrada, ela utiliza 100 ml a cada 1.000 quilômetros. E esse é o detalhe. Muitas vezes você está andando com a sua moto com baixa quantidade de óleo e você não sabe. Tá bom? Então fica aí essa dica para vocês. Eu espero que vocês tenham curtido. Se vocês gostaram dessas dicas, se vocês gostaram desses defeitos crônicos, se vai ajudar você, você já deixa seu like, coloca um curtir aí para mim, que vai ajudar muito aí no canal, vai me ajudar muito, vai me motivar muito também. Beleza, pessoal? Então é isso, fiquem com Deus e até o próximo vídeo!